O Natal, como o conhecemos hoje, é amplamente associado ao cristianismo, pois celebra o nascimento de Jesus Cristo. No entanto, suas origens são bem mais antigas e estão profundamente enraizadas em tradições pagãs que precederam a chegada do cristianismo. Estas tradições pagãs estavam relacionadas ao solstício de inverno, fenômeno astronômico que ocorre em dezembro no hemisfério norte, marcando o dia mais curto e a noite mais longa do ano. O simbolismo do retorno da luz após o período de escuridão era celebrado em várias culturas antigas, muitas das quais deixaram um legado que ainda ecoa nas festividades modernas. As celebrações do solstício de inverno eram comuns entre os povos pagãos, que viam essa data como um renascimento da luz e da vida. Em muitas culturas, o sol era venerado como um deus, e sua morte, durante o inverno, seguida por seu renascimento no solstício, era motivo de festividades. Por exemplo, os romanos celebravam a Saturnália, um festival dedicado a Saturno, o deus da agricultura e da colheita. Este festival, que acontecia entre 17 e 23 de dezembro, incluía troca de presentes, banquetes, suspensão temporária de hierarquias sociais e até licenças para comportamentos considerados inapropriados. A Saturnália era um período de grande alegria, marcado por uma inversão temporária das normas sociais. Outra celebração importante era o culto ao deus persa, Mitra, muito popular entre os soldados romanos. Mitra era considerado o deus do sol invencível, e seu nascimento era comemorado em 25 de dezembro. Acredita-se que este culto tenha influenciado diretamente a escolha da data para o Natal cristão, já que a Igreja, ao buscar converter os povos pagãos, apropriou-se de datas e símbolos familiares a eles. Entre os povos nórdicos e germânicos, o solstício de inverno era celebrado com o festival de Yule. Esse festival envolvia a queima do Yule log, um tronco de madeira, que simbolizava a vitória da luz sobre a escuridão. Durante o Yule, também havia celebrações que incluíam banquetes, cantos e honras aos deuses, como Odin, que era associado ao vento e à caça selvagem. Muitos dos elementos do Yule foram incorporados às tradições natalinas. Por exemplo, o tronco de Yule deu origem às lareiras decoradas e às sobremesas em formato de tronco. Além disso, a figura de Odin, que viajava pelos céus em seu cavalo de 8 patas durante o inverno, é frequentemente vista como uma das inspirações para o Papai Noel, que percorre o mundo em seu trenó puxado por renas. Com a expansão do cristianismo no Império Romano e em outros territórios pagãos, a Igreja percebeu que era mais eficaz adaptar e reconfigurar as festas existentes do que tentar aboli-las completamente. Assim, o Natal foi instituído oficialmente em 25 de dezembro pelo Papa Júlio I, no século IV, em um esforço para cristianizar as celebrações do Sol Invictus e da Saturnália. Essa estratégia de sincretismo religioso permitiu que os novos convertidos continuassem a celebrar suas festas tradicionais, mas agora sob uma ótica cristã. Muitos dos símbolos e tradições que hoje associamos ao Natal têm raízes pagãs. A árvore de Natal, por exemplo, está ligada às antigas práticas de veneração de árvores entre os povos germânicos e celtas, que viam as árvores como representações da conexão entre os mundos humano e divino. A decoração com guirlandas e luzes também remonta a rituais pagãos que buscavam atrair a proteção dos deuses durante o inverno. Os deuses adorados nessas celebrações variavam de cultura para cultura, mas muitos deles tinham em comum a associação com o sol, a fertilidade e o renascimento. Com o passar dos séculos, o Natal foi incorporando elementos de diversas culturas e períodos históricos. Embora hoje seja amplamente considerado uma celebração cristã, suas raízes pagãs continuam evidentes em muitos aspectos, desde a escolha da data até os símbolos e costumes. Reconhecer essas origens não diminui o significado religioso que o Natal tem para os cristãos, mas enriquece a compreensão de como as culturas humanas interagem, adaptam e preservam tradições ao longo do tempo. Ao explorar essas raízes, é possível entender o Natal como um exemplo fascinante de sincretismo cultural e religioso, que une o antigo e o novo, o pagão e o cristão, em uma celebração que continua a evoluir e a unir pessoas ao redor do mundo.